Hoje, a novena de Natal nos convida a meditar na figura do rei Herodes. Leitura do Santo Evangelho segundo São Mateus. Jesus nasceu em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Vieram então do Oriente a Jerusalém uns magos perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ouvindo isto, perturbou-se o rei Herodes e com ele toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém da Judéia, porque está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que apacentará Israel, meu povo. Herodes chamou secretamente os magos e deles se informou com exatidão do tempo em que apareceu a estrela. E mandando-os a Belém, disse: ide e informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o encontrardes, comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo. Podemos sentar? Hoje, então, meus amados irmãos, nesse terceiro dia da novena solene do Santo Natal, nós somos convidados a refletir numa presença não muito agradável na história do nascimento de Jesus, que é a presença do rei Herodes. O rei Herodes aparece hoje para nós, em toda essa história, como alguém que construiu a sua vida centralizada num projeto pessoal de riqueza e poder. Essa passagem aqui que nós ouvimos do Evangelho era aquele momento em que os reis magos, guiados pela estrela, pararam em Jerusalém, que a estrela parou ali, e eles foram perguntar, pedir informações a Herodes. E como Herodes era pagão, ele não era judeu, ele estava reinando ali de favor por concessão do imperador de Roma, ele então manda chamar os doutores da lei para que lessem nas Escrituras as profecias sobre o nascimento da chegada do Salvador. E quando eles chegaram perguntando pelo rei dos judeus, os reis magos, diz o Evangelho que Herodes se perturbou, ele e toda a cidade. Que negócio é esse? E quando ele soube, então, pelas profecias que foram lidas, que o Salvador deveria nascer na cidade de Belém, que era ali pertinho de Jerusalém, nós sabemos a continuação da história, ele mandou chamar, os reis magos à parte, pedindo que o informassem do lugar exato. Os reis magos foram visitar o menino Jesus, só que avisados pelo anjo, eles não voltaram por ali, passaram por outro lugar, e quando Herodes percebeu que eles não voltavam, Herodes foi então e mandou massacrar todas as criancinhas de Belém de 2 anos para baixo. Então Herodes aparece para nós como esse homem que colocava todo o seu projeto de poder, todo o seu projeto de vida no poder e na riqueza. Herodes foi um homem assim muito bárbaro, foi um homem muito duro, um homem que não media esforços para poder satisfazer os seus desejos de poder. Dizem que mandou matar a própria esposa, mandou matar um irmão, mandou matar todo mundo que tentava se opor a ele. Assim era o rei Herodes, era um homem muito duro. Quando a pessoa se coloca no centro de tudo, o que acontece com essa pessoa? Ela acaba fazendo todo o resto girar em torno de si. E por isso, quando ela coloca o seu interesse como a sua realização, todo o resto vira para ela um recurso a ser usado ou descartado na medida que o ajuda ou o atrapalha a conseguir seus próprios interesses. Por isso Herodes, ele não temeu em mentir para os reis magos, mesmo ouvindo as profecias, não temeu em fazer aquela barbaridade de assassinar aquelas criancinhas, os santos inocentes, lá em Belém. Por quê?
O que lhe interessava era satisfazer o seu desejo de se manter no poder. Porque ao ouvir falar do nascimento de um rei dos judeus, ele via nessa criança um rival para o seu próprio trono. Então o rei Herodes, meus amados irmãos, ele se apresenta hoje para nós, na novena de Natal, como a figura do mundo, sobretudo na nossa sociedade secularizada de hoje, que tenta organizar a sua vida sem Deus. Hoje estamos numa sociedade que tenta se organizar totalmente sem Deus. Deus não faz parte mais da vida das pessoas. Deus não é mais alguém presente no dia a dia das famílias. Há muito tempo que estão já lutando, e cada vez mais eles vão conseguindo fazer isso, estão tirando Deus da vida social, da vida acadêmica, da vida econômica, da vida cultural. Deus acaba sendo o grande ausente da nossa sociedade. O que é contrário à nossa natureza. Porque nós, meus amados irmãos, ao sermos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos uma alma espiritual, na qual se reflete a imagem do próprio Deus, que é uma alma que transcende, que está acima de todo e qualquer bem material e terreno. Essa alma nossa, aberta para Deus, ela é capaz de superar tudo que há de humano, passageiro, terreno, material, transitório. Por quê? Porque quando tudo isso acabar, essa alma vai continuar, essa alma ela é imortal. E quando a nossa alma se abre para Deus, ela então nos faz ser plenamente humanos. Por quê? A grande diferença nossa de seres humanos para os demais animais e demais criaturas é que nós não somos encerrados, não temos um destino fechado nesse mundo. O nosso destino ele é aberto para o mundo que virá depois, para a vida eterna, para o céu. Então, quando nós abrimos a dimensão do nosso coração para Deus, nós somos capazes de sair de nós, de superar a nós mesmos, indo ao encontro do outro, de nos abrir para o irmão, através do acolhimento, da doação, da generosidade, da caridade. Por isso, não se entende uma vida plenamente humana que não seja marcada, do ponto de vista natural, pela fraternidade, pelo altruísmo, e do ponto de vista sobrenatural, pela caridade, que me faz ver no outro a imagem de Deus e o meu irmão. Então, por isso que a nossa fé cristã, que nós aprendemos com o próprio nosso Senhor, que ao vir, nascer como criancinha em Belém, fazer-se nosso irmão, ele veio fazer-se dom em nossa vida, ele veio ao nosso encontro doar-se a nós, ele veio nos convidar a abrir o nosso coração para o encontro do outro. É totalmente oposto a esse projeto de uma sociedade materialista, consumista, egoísta, secularizada, onde o homem, fechando-se somente no seu interesse, no seu bem-estar, naquilo que é o seu bem egoísta, ele acaba então não tendo capacidade mais de doar-se para o seu semelhante, porque ele se fechou para Deus, ele não deixa que Deus entre no seu coração, então ele se fecha de tal modo para si mesmo, que ele não consegue mais abrir-se para dar-se ao outro. E aí então a gente vai vendo o quê? A sociedade cada dia mais individualista, em que não só o dinheiro, os bens materiais, mas as pessoas se transformam em recursos que eu uso ou descarto segundo o meu interesse. É assim que funciona. As pessoas hoje viraram um objeto que eu uso e jogo fora. Então, se me interessa, se eu posso explorar, está perto de mim. Se não me interessa, não quero saber se ele vai se dar bem, se vai se dar mal, se vai sofrer, se não vai, não me diz respeito. E isso em todas as dimensões. Por isso, por exemplo, essa mentalidade utilitarista, está ali o idoso, já não produz mais nada, mas ele está gastando muito porque o remédio é caro, o tratamento no hospital é caro, então vamos abreviar a vida dele. Se fala hoje em dia com esse nome de vamos humanizar a morte dele para que não sofra tanto. Aí fazem eutanásia e matam o idoso mais cedo. Ou aquela criança,
que não é desejada, porque ela foi fruto do relacionamento que não tinha amor, ou porque descobriu-se nela uma doença, ela vai nascer com alguma doença, com um probleminha de saúde, vai dar muito trabalho, não me interessa, eu não quero me dedicar, vamos abortar, vamos matar antes que nasça. Assim que está a mentalidade hoje, é o rei Herodes. E assim é também o modo como muitas vezes nós enxergamos o Natal. O Natal, de tal maneira, deixou de ser uma festa cristã, que é uma festa da entrega, da doação, da caridade, onde, ao acolher o dom que Jesus faz de si mesmo na minha vida, eu procuro me fazer dom na vida do meu irmão. Por isso o Natal é tempo de fraternidade, de confraternização, é tempo de pedir perdão, é tempo de desculpar, é tempo de doar para quem não tem. Tudo isso desaparece e entra em cena um Natal materialista, consumista, egoísta, onde eu penso somente na festa, eu penso somente em curtir bem o meu Natal, em ser um Natal muito alegre para mim, do ponto de vista dos prazeres, e fica por isso mesmo, virou um grande evento comercial, não mais um evento espiritual. Não é mais a minha entrega para o outro, mas é eu querer a todo custo satisfazer os meus desejos, os meus interesses por ocasião do Natal. Então, que essa reflexão de hoje da figura do rei Herodes, essa figura de um homem que colocou toda a sua vida, que construiu a sua existência sobre um projeto egoísta de poder e dinheiro e o levou às atrocidades que ele fez, faça com que nós entendamos que o Natal é o contrário. O Natal é uma vida construída totalmente sobre o alicerce da caridade, onde Deus se faz menino, onde Deus se doa, Ele se fez o nosso maior presente, para que nós possamos ser também dom, presente na vida de nossos irmãos. Então façamos o nosso pedido desse dia da novena, agora de joelhos, com a oração do terceiro dia.